Nós vamos fazer essa leitura de maneira alternada, do versículo 1 ao 14. Eu vou começar lendo, então, o versículo 1. João, capítulo 21, Novo Testamento. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao calhar da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabia que era Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Nosso Deus, a Tua palavra acabou de ser lida, que ela possa estar já falando aos nossos corações. Queremos clamar que a Tua bênção esteja com cada vida, a começar comigo, para eu ser porta-voz da Tua palavra. Nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Podemos assentar. O texto que nós acabamos de ler é um dos vários aparecimentos de Cristo após a sua ressurreição. O capítulo 21, que nós acabamos de ler, fala de uma de suas aparições na Galileia, Mar de Tiberíades, também chamado Mar da Galileia. É um mar que teve, no longo da história, mudado seu nome várias vezes, em homenagem ao imperador romano Tibério, e também à própria região chamada a Galileia. E antes da crucificação de Cristo, ele tinha anunciado aos discípulos que era na Galileia que ele iria encontrar com eles, após a sua ressurreição. De acordo, então, com o capítulo 20, capítulo anterior, logo após a sua ressurreição, ele aparece a algumas mulheres, a Maria Madalena e a Maria, que foram ao sepulcro para embalsamá-lo. E chegando lá, elas viram a pedra do túmulo removida, e um anjo dirigiu-se a ela e disse: ele não está aqui, ressuscitou. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. O versículo que nós acabamos de ler, em Mateus 28,6, então retrata o aparecimento, o anjo falando com as mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, conforme o texto no versículo anterior do capítulo 21, e logo a seguir, Jesus também aparece às mulheres e diz: não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão.
As mulheres então saem, mesmo com medo, correndo, diz os textos de Mateus, de Lucas, de João. Se vocês fizeram uma pesquisa, vão observar que elas vão mesmo com medo, correndo aos discípulos, anunciam, avisam, e eles então decidem ir a esse encontro. Chega então a hora deles partirem e viajarem para a Galileia. São aproximadamente 130 quilômetros do lugar onde ele estava. Esse longo percurso, que seria feito a pé, eu posso imaginar Pedro indo com mais 6 discípulos, o que estava passando na cabeça dele. A cada passada vinha uma lembrança, uma martelada na sua consciência. Ele pensava, provavelmente assim que Jesus Cristo me ver, ele vai dar uma dura em mim. Ele provavelmente vai me chamar de covarde, provavelmente vai me chamar de um fracassado, que foi uma decepção, porque afinal de contas Pedro, alguns dias antes, tinha negado a Jesus Cristo. Chegaram então lá na praia da Galileia, provavelmente já alguns pontos famosos de encontro, onde Jesus Cristo anunciava a palavra, eles até imaginavam onde era e foram para aquele lugar, na esperança de encontrar o Mestre, e provavelmente abraçá-lo, fazer uma série de perguntas. Mas eles chegam e Jesus Cristo não estava lá. Então a expectativa começa a aumentar, a ansiedade cresce, o tempo passa e parece que Jesus Cristo os abandonou, falhou com eles, ou talvez os tinha enganado. E depois de um certo tempo, aqueles homens começaram a ficar nervosos. Provavelmente um começa a olhar para o outro, tentando buscar uma explicação para o que estava acontecendo, e logo surgem algumas indagações. Até quando nós vamos esperar? Será que Jesus Cristo vem mesmo? Será que o Mestre desistiu de nós? E dentro então desse cenário de ansiedade, de preocupação, do Mestre ainda não chegando, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, para a nossa edificação espiritual, alguns fatos marcantes que antecederam e que envolveram o encontro dos discípulos com Jesus Cristo lá na praia do Mar da Galileia. E o primeiro fato marcante que chama muito a minha atenção é aquele grupo de pessoas, as pessoas que foram naquele encontro. É interessante a gente parar um pouquinho, né, e analisar o caráter, as atitudes de alguns daqueles homens pescadores que foram naquela reunião, porque nós vamos perceber que eram pessoas como nós que estamos presentes aqui nessa noite. E eu começo a olhar aquele grupo e eu vejo que o primeiro que estava ali era Pedro. Pedro, meus irmãos e amigos, é um dos personagens mais contraditório da história. É um homem encarregado de culpa, um homem encarregado de tristeza. Ele tinha negado e traído o próprio Jesus Cristo. Ele oscilava muitas vezes numa gangorra, desde os picos mais altos da sua coragem até as profundezas da covardia mais vil possível. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, com a mesma velocidade que ele avançava rumo à devoção mais fiel, Pedro dava marcha ré e tropeçava em suas próprias palavras. Pedro, eu não tenho dúvida nenhuma que é mais do que um homem paradoxal. Ele é um emblema. Pedro é o nosso retrato. Pedro somos cada um de nós. E eu posso dizer que aquele homem, ele não conseguia ser o mesmo que era antes da morte de Jesus Cristo, por causa das suas atitudes, por causa das suas reações, mas ele estava ali. Ele era líder, às vezes precipitado, sim, com altos e baixos, mas sempre estava presente, e na frente dos outros, para dar, inclusive, a sua palavra e participar das decisões. No versículo 2 do capítulo 21, João menciona, entre os que foram lá, primeiramente o nome de Pedro. E isso não foi por coincidência, não. Pois quando o anjo aparece às mulheres, logo após a ressurreição de Cristo, ele diz, conforme relato de Marcos 16, versículo 7, mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro,
que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, e como ele vos disse. Esse detalhe também chama muito a minha atenção, pois mostra que o nosso Deus dá atenção especial àqueles que, de certa forma, vivem atormentados, vivem tristes, que se sentem culpados em alguma área das suas vidas, tiveram algum fracasso, alguma desilusão, alguma derrota, ou uma grande e profunda angústia. Sim, meus irmãos e amigos, o Senhor vê os que estão fracos e cansados, que lutam nessa vida, passo a passo, e a esse ele diz: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Cristo é o que perdoa, Cristo é o que alivia a dor, Cristo é o que restaura, e por esta razão Pedro estava ali, pois ele precisava da bênção do Senhor para o seu coração, para a sua vida. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia divina. Pedro estava lá, mas também lá estava Tomé. Tomé, talvez como um de nós, é o tipo da pessoa que duvida, fica questionando tudo. Ele quer compreender tudo pela razão e não dá, às vezes, chance à nossa fé. Uma dessas pessoas que quer que as coisas de Deus muitas vezes sejam explicadas como a matemática. 2 mais 2 são 4. Tomé, meus irmãos e amigos, foi aquele que, quando soube que Cristo tinha ressuscitado, conforme o relato do versículo 25, diz assim: se eu não vir, do capítulo 20, se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos e não meter a mão. Pega um pouquinho só. Faltou aqui, houve uma mistura aqui. Estou lendo um versículo bíblico, então eu preciso ler. Senão eu vou lá no versículo. Está aqui. E se eu não meter a mão do seu lado, de maneira nenhuma crerei. Tomé é o tipo do resmungão, é o tipo do desconfiado. E Tomé também estava ali. Hoje na igreja, existem muitos Tomés, que duvidam das coisas de Deus, que duvidam da igreja e gostam de fazer críticas. Me permito parar um pouquinho aqui. Eu que rodo muitas igrejas, já rodei muitas igrejas, e dizer que os pastores e as esposas de pastores muitas vezes sofrem com os comentários e críticas dos Tomés. Mas ali também estava Natanael. Esse era diferente. Ele era um judeu ortodoxo, de pensamento extremo e crítico, mas era muito preconceituoso. Quando Felipe quis levá-lo para conhecer Jesus, Natanael logo disse a respeito do Filho de Deus: pode haver coisa bem-vinda, coisa agradável, coisa boa de Nazaré? E aí Felipe vai dizer: vem e vede. Ele foi, e aí ele creu em Jesus Cristo. Mas o primeiro conceito que ele teve, que Jesus Cristo, me perdoe dizendo, não valia nada, não tinha valor. É o tipo de pessoas que faz pré-julgamento e julga os outros sem conhecer. Alguém aparece na porta, parece que a gente já faz um julgamento grande. Mal percebe que é um coração, às vezes, bondoso. A aparência não é boa, mas o coração lá dentro é maravilhoso. Mas esse é o tipo de Natanael, que ele julga os outros sem conhecer, e quase sempre sugere, e às vezes dá a sua sentença de condenação. Mas também naquele grupo estava Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que em outro momento Jesus os chamou de filhos do trovão, talvez por causa daquele tipo de pessoa que reagem logo, explodem rapidamente. E teve um momento que esses dois queriam pôr fogo numa das cidades lá de Israel para exterminar todo mundo. Nós estamos falando do João, o apóstolo amado, sim, esse, ele e o irmão. Num momento no ar de revolta, Senhor, se o Senhor quiser, manda fogo e destrói tudo. Às vezes são um tipo de pessoas que trovejam qualquer situação, perde o controle facilmente e como uma bomba explode, causando danos incalculáveis. Meus irmãos e amigos, eu posso dizer
que essas pessoas todas tinham uma característica muito especial. E a todos Jesus Cristo amava. A todos Jesus Cristo via grandes valores. A todos Jesus Cristo sabia que eles queriam transformar o mundo. Por isso eu posso dizer nessa noite que aqueles que estavam ali eram pessoas como nós, parecidas conosco. Cada uma delas vivendo uma insatisfação, uma indecisão, uma angústia, necessitando restaurar a sua esperança. Talvez como você veio aqui nessa noite, na expectativa de receber algo de Deus, e Deus está lhe falando nesse momento. E eu quero dizer que da mesma maneira que Cristo deu uma atenção especial àquele grupo que necessitava de uma bênção, também pode ser a oportunidade de você receber o alívio e a restauração da sua esperança nessa noite. Por isso, é importante, nesse texto, e que chama a minha atenção, saber quem eram aqueles discípulos. O segundo fato marcante que eu encontro no capítulo 21 foi o esforço inútil dos discípulos. Esforço tão inútil que resultou numa pescaria frustrada. Os discípulos esperaram um longo tempo na praia e Jesus não chegou. Eles estavam agora sozinhos para seguir com suas vidas. Jesus tinha sido crucificado, sepultado, e eles não conseguiam entender, apesar de Jesus ter falado várias vezes, a sua promessa que ressuscitaria, mesmo já tendo aparecido algumas vezes a algumas pessoas. Estavam ali derrotados, cabisbaixos. Por essa razão, Pedro, sempre aquele líder impetuoso, começou a pensar dentro daquele cenário, dentro daquele clima: por que eu não me afasto de tudo isto? Parecia que ao seu redor nada ia melhorar. Tudo mostrava incerto, tudo mostrava inseguro, talvez como muitas vezes acontece na nossa vida, no nosso lar. Pedro então diz aos seus colegas: eu vou pescar. Pedro estava dizendo, em outras palavras, chegou o fim da linha. O sonho acabou tudo. Não dá mais para prosseguir. Vou voltar às redes. Vou reabrir a minha empresa de pesca que ele tinha em sociedade com Tiago e João. Eles tinham uma sociedade, os filhos de Zebedeu, com o Pedro. Eu vou reabrir essa minha empresa. Eu vou retornar ao passado, recomeçar meus negócios. Eu vou desistir desse sonho de ser apóstolo. Eu fui longe demais e não dá para recomeçar, afinal, esse nobre ideal. Pessoal, nós estamos sozinhos. Acabou. Pedro, meus irmãos amigos, era líder. E como diz novamente o pastor Hernando Dias Lopes, liderança é sobretudo influência. E os discípulos, os outros, logo disseram: nós também vamos contigo. E todo aquele grupo foram para o lago e começaram a trabalhar, a pescar, e pescar a noite toda. E olha que não eram novatos na fé, eram homens experientes, conheciam o segredo do mar da Galileia, era a vida deles. Mas naquela noite nada apanharam. Aquela pescaria foi um fracasso. Numa linguagem popular nós diríamos: o mar não estava para peixe. Pedro não compreendia o que estava acontecendo. Ele não conseguia, porque ele jogava a rede do lado costumeiro, que pescava, usava todo o seu conhecimento, toda a técnica, mas ele insistia e não dava certo. De repente, um dos discípulos percebeu que havia alguém andando na praia, mas não reconheceram quem estava ali. Eles não reconheceram, pois haviam, meus irmãos, perdido a comunhão com o Senhor. Até aquele momento ali, eles não estavam colocando Jesus Cristo no projeto das suas vidas, daquilo que eles estavam fazendo. E quando tiramos Jesus do projeto da nossa vida, nós perdemos a intimidade com o Mestre. O nosso viver se torna simplesmente uma rotina, e muitas vezes a gente reclama de falta de paz, de alegria. A família sofre, às vezes torna até se cansativa, desagradável, rotineira. E quando nós perdemos essa comunhão com o Senhor, como aqueles apóstolos, aqueles discípulos estavam fazendo, a igreja também se torna para as pessoas uma atividade rotineira. E aí é um passo para acharmos defeitos nela. Nada está bom. E o resultado é que perdemos a chance
de sermos abençoados e de darmos a nossa contribuição. E foi o que aconteceu naquela pescaria. Os discípulos precisavam abrir os seus olhos. Eles precisavam ter uma nova visão daquilo que Cristo tinha preparado e queria que eles executassem. Eles precisavam colocar Jesus Cristo no projeto de suas vidas. E aí aquela pessoa que estava lá na praia diz assim: tendes algo para comer? E essa pessoa é Jesus Cristo. E os discípulos respondem, sem reconhecê-lo ainda, dizendo: não temos nada, não pegamos nada. Faltava bênção para aqueles homens, faltava bênção para a nossa pescaria. A graça de Deus não se tornou presente nessa noite no meio de nós. Meus irmãos e amigos, as redes estavam vazias, é verdade, mas também os seus corações estavam vazios. Talvez você, como discípulos, precise de uma grande bênção para a sua vida, às vezes uma bênção até impossível, uma bênção para restaurar o lar, uma bênção até que envolve uma enfermidade. E eu quero dizer, se a sua rede está vazia, é a hora de você clamar para que Deus encha as suas redes de bênção. Você pode até estar buscando com sinceridade, achando que está buscando no caminho certo, mas se Cristo não fizer parte dos projetos da sua vida, você vai lutar, vai lutar, vai lutar, e a sua rede vai continuar vazia. Aquele cenário só começou a mudar quando eles começaram a obedecer a Cristo e lançaram a rede do lado que Jesus Cristo mandou lançar. Por isso, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que o personagem daquele grupo, as atitudes, o caráter, era importante nós analisarmos. Era também importante nós passarmos pela pescaria tão frustrada. E agora, em último lugar, eu queria compartilhar com os irmãos o encontro de Jesus com Pedro. A restauração da vida de Pedro. Que momento maravilhoso e bonito. Quando nada dá certo, Cristo é o único que pode mudar as nossas vidas. Quando as redes foram lançadas, seguindo o comando de Jesus Cristo, o milagre aconteceu e elas ficaram cheias. Então João diz a Pedro: é o Senhor. E ninguém, diz o texto bíblico, ousou perguntar quem era o desconhecido, pois sabiam agora que ele era Jesus. É o Senhor. Essa palavra também chama a minha atenção, porque me leva até o livro de Gênesis. Me faz lembrar de Jacó, que depois de sua visão da escada, que alcançava o céu, assim que ele acordou, ele disse: é o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Era que se como Pedro estivesse repetindo essas palavras, estava dizendo: o Senhor está aqui e eu não sabia, porque somente o Mestre poderia enviar bênção desse tamanho, como já fizeram inclusive antes. E mesmo abatido, fracassado e cansado, só o fato de poder estar novamente com Jesus Cristo, Pedro salta na água e ele sai nadando cerca de 100 metros da onde ele estava. Essa cena, meus irmãos e amigos, estava se repetindo, com a mesma semelhança relatada em Lucas capítulo 5, quando nós chamamos a pesca maravilhosa. Quando Cristo chamou Pedro para ser pescador de homens. Naquela ocasião ele estava sozinho, e ele puxou a rede totalmente cheia de peixes até a praia. Dessa vez ele saiu nadando, os barcos levaram os peixes, como nós lemos há pouco, e só quando o barco parou, que aí sim ele puxou aquela rede. Assim, Jesus estava recriando a mesma cena para dizer para Pedro: Pedro, eu sou o mesmo que um dia chamou você. Eu estou aqui como eu estive lá atrás, quando eu lhe chamei para ser pescador de homens. E eu estou aqui para restaurar você, para lhe dar uma nova chance, para recomeçar com você uma nova caminhada, para recomeçar com você uma nova jornada. E eu imagino então Pedro chegando na praia, saindo das águas, indo ao encontro de Jesus Cristo, e ele pensando: eu acho que o Senhor que não falou nada até agora, eu acho que agora ele vai falar. E mais ainda, eu acho que o Mestre vai expor a minha fraqueza, ele vai denunciar a minha covardia,
E mais ainda, perante todos os meus amigos. Eu acho que Jesus Cristo o mestre, com razão, vai me expor. Que vergonha, que humilhação que eu vou passar. Mas longe disso, assim que ele chega na praia, ele vê um braseiro com pão e peixes, e Jesus os convida para uma refeição. Quando eu leio o capítulo 22, de 55, eu vejo que a palavra braseiro, fogo, brasa, ela aparece 2 vezes no Novo Testamento. Que coisa interessante. A primeira foi quando Pedro negou Jesus Cristo. E a outra é o versículo 55 de Lucas 22. E havendo-se acendido o braseiro no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se quem? Pedro entre eles. E agora, nesse encontro com Jesus, na praia da Galileia, aparece o segundo fato, conforme nós lemos. Mais uma vez, Jesus traz à memória de Pedro o cenário de sua queda, para mostrar a Pedro que ele seria levantado exatamente na mesma cena, na cena semelhante de onde ele caiu. E como é lindo o versículo 20 de Romanos, capítulo 5, que diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde Pedro foi um fracasso, ele seria colocado em pé. Glória a Deus por isso. Então, após alimentar os discípulos fisicamente, aí sim, Jesus Cristo chama Pedro de lado e fala: vem cá, vamos ter uma conversa particular. Eu quero tratar do seu problema espiritual, Pedro. E ele faz 3 perguntas. E a primeira diz: Simão, tu me amas mais do que esses? Sabe, meus irmãos, me amas mais do que esse? Quando Jesus Cristo caminhava com Pedro e alguns discípulos para o lugar chamado Getsêmani, Pedro afirmou que ele era melhor que os seus outros colegas discípulos. E mais ainda, ele prometeu a Jesus Cristo uma fidelidade incondicional. E vai além, que ainda que todos fugissem, ele jamais abandonaria Jesus Cristo. Mas na primeira oportunidade, Simão, olha o nome que Jesus Cristo chama Pedro, Simão, o velho homem, negou Jesus Cristo. Simão, tu me amas? Ele estava dizendo: Simão, você ainda pensa que é melhor que seus companheiros de discipulado? Você ainda acredita que é mais fiel que os outros? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus, nessa primeira pergunta, estava tratando do orgulho de Pedro, que chegou a dizer: Senhor, eu por ti posso até morrer, eu morro por ti. Estava tratando do orgulho de Pedro e levando-o a descer do seu pedestal de orgulho. E a seguir faz uma segunda pergunta: Simão Pedro, filho de João, tu me amas? Essa pergunta estava relacionada à vida de Pedro, o seu ministério com Jesus Cristo. Pedro, você está disposto a me seguir de coração? Agora Jesus não pergunta se ele ama mais do que os outros, mas apenas se o ama. É claro, Senhor, eu amo e eu quero te seguir. E logo a seguir, então, Jesus faz a terceira pergunta: Pedro, tu me amas? Você está disposto a me seguir e fazer diferença? Pedro, o novo homem que Jesus chamou para ser um pescador de homens, deveria fazer diferença na vida das pessoas, se ele lançasse a rede do lugar certo, se ele obedecesse à ordem de Jesus Cristo. Meus irmãos e amigos, 3 vezes Simão negou Jesus Cristo. E 3 vezes Pedro declarou o seu amor. Se fosse um jogo de futebol, ele estaria empatado 3-3. Ninguém estaria ganhando. Mas agora Jesus Cristo diz assim: Pedro, segue-me, que está relatado do versículo 15 ao versículo 20. Segue-me. Cristo estava dizendo para Pedro: Pedro, eu não desisti de você não. Da eu não abro mão de você estar comigo. Eu não abro mão da sua vida. Eu sou o Deus da segunda chance, o Deus que quer te restaurar. Então diz a palavra de Deus que Pedro o seguiu. E nesse momento o placar mudou. E Pedro venceu de 4-3. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ali na praia,
estava alguém que compreendia aqueles homens e não precisava aplicar nenhuma censura, não precisava aplicar nenhum sermão. Apenas ele disse: eu estou aqui e quero estar com vocês como tinha prometido. Eu posso agora imaginar aquele grupo, as pessoas um olhando para o outro e dizendo na sua consciência: Tomé, você duvidou, mas o mestre o ama. Natanael, você foi duro com o mestre, crítico com ele. Ele está aqui ressurreto, fazendo parte da sua vida. Ele o ama. Tiago, João, que tanto esbravejaram, agora estavam se sentindo queridos e amados. Pedro, restaurado, cheio da graça, do amor de Cristo, estava ali agora. Ali estava formando uma nova família, um novo grupo que anunciaria o evangelho do qual nós somos fruto. E Atos, capítulo 2, versículo 41, fala o quanto que Pedro foi restaurado. Porque diz assim o texto bíblico: Pedro foi o grande pregador da igreja primitiva em Jerusalém, aquele que levou a Cristo cerca de 3.000 pessoas em seu primeiro sermão, depois do Pentecoste. Ali na praia estava a graça de Deus, por isso todos foram restaurados. Eu queria terminar essa meditação dizendo: quando parece que nada vai dar certo na sua vida, ou quando nada está dando certo, Cristo é a solução. É o único que pode mudar a nossa vida, que pode encher a nossa rede com bênçãos. Por isso, nessa noite, talvez você seja um Tomé, um Natanael, um João ou um Pedro. Ou talvez você não seja nenhum daqueles, mas que precisa de uma grande bênção de Deus. Cristo quer lhe restaurar nessa noite. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer lhe dar vitórias. Ele quer realmente colocar suas emoções no lugar. Ele quer enxugar as suas lágrimas. E eu quero dizer para vocês: Deus sim abre e cria as oportunidades, mas cabe a você apropriar delas. A oportunidade está diante de você. Se você não apropriar delas, as suas redes continuarão vazias. Por isso que Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra.